Eu já li mais de uma centena de livros de negócios, sobre todos os tipos: marketing, funis, gestão, sobre como crescer de forma acelerada um negócio, mas a real é que somente uma dezena deles colocaram dinheiro de verdade no meu bolso. Nesse vídeo eu vou te mostrar a seleção dos 17 livros que eu vou te recomendar. Assiste até o final para entender quais foram os aprendizados que coloquei em prática para conseguir me colocar muito mais dinheiro no bolso. Eu selecionei eles com base nos temas e naquilo que eles conseguiram fazer dentro do meu negócio para colocar mais dinheiro dentro do caixa da minha empresa. O primeiro bloco são os livros que de alguma forma influenciaram a percepção que as pessoas têm sobre o meu produto. Eu percebi que a oferta é o centro de qualquer tipo de canal de aquisição. Então, se eu consigo fazer uma boa oferta, mesmo que o meu funil seja meia boca, eu consigo vender muito bem. O primeiro livro desse bloco é o 100 Million Offers, do Alex Hormozi. Nesse livro, ele fala uma série de coisas que você consegue fazer para conseguir melhorar 4 aspectos específicos das suas ofertas. O primeiro deles tem a ver com você conseguir comunicar como que os seus clientes enxergam o teu produto, para que eles consigam entender de forma clara que o teu produto consegue resolver o problema deles ou tirá-los de onde eles estão para onde eles podem chegar. O segundo ponto desse livro é que você consegue, utilizando o que ele mostra, ajustar a tua oferta para melhorar a percepção que a pessoa tem de que com o teu produto, com o teu serviço, ela vai conseguir chegar onde ela gostaria, ela vai conseguir ter o resultado que você está prometendo. O terceiro ponto tem a ver com você conseguir reduzir o esforço e o sacrifício que o teu cliente tem para conseguir aumentar a percepção de valor que ele tem sobre aquilo que você está vendendo. E o quarto ponto tem a ver com conseguir diminuir o tempo ou a percepção de tempo que o teu cliente vai ter gastando para conseguir utilizar o teu produto e chegar no resultado que ele gostaria. Com base nesses 4 pilares, ele desenvolveu o que ele chamou de equação de valor, que é uma equação real, em que em cima eu tenho o desejo multiplicado pela percepção que a pessoa vai alcançar, dividido pelo tempo multiplicado pelo esforço e sacrifício. Quanto menor os de baixo e maior os de cima, maior é a percepção que a pessoa tem de valor com relação à tua oferta. Então é muito legal porque eu consigo de forma rápida avaliar uma oferta e entender o que eu preciso melhorar nela para conseguir cobrar mais caro. E como que eu consigo criar a oferta mais cara do meu negócio para que com poucas vendas eu consiga gerar um faturamento muito relevante. O segundo livro desse bloco é também do Alex Hormozi. O nome dele é 100 Million Money Models. Esse foi o último livro da trilogia que foi lançada pelo Hormozi, da série 100 Million, e ele fala como é que você consegue monetizar ainda mais os teus clientes e criar um modelo de monetização que faz com que a tua empresa gere muito mais lucro. Ele mostra como é que você consegue fazer um cálculo para garantir que você está tendo lucro e que esse lucro ele não é relativo a um faturamento que não se tornou caixa, ou seja, que não existe um descasamento entre aquilo que você está faturando, os contratos que você está fechando e o caixa que está entrando na tua empresa, para que você consiga fazer um planejamento real de crescimento da tua empresa com base naquilo que realmente você está recebendo. Porque muitas vezes o empresário não consegue influenciar ali a decisão de orçamento dele com base em coisas que ele não consegue prever, como inadimplência ou então com um churn, né, que o seu cliente pode ter depois de uns meses. Então, se você fecha 400 mil em contratos, pode ser que você receba, sei lá, 300 mil em caixa. E se você considera os 100 mil que você não recebeu como parte do orçamento do próximo mês, você acaba tendo o que eles chamam de descasamento de caixa, em que o que você recebe e o que você está fechando são coisas diferentes. Então, nesse livro ele fala sobre como é que você consegue monetizar os clientes e garantir que o planejamento vai ser o ideal para chegar onde você gostaria. Então é legal porque ele fala sobre ofertas de upsell, que é para vender coisas mais caras para o cliente que já comprou algo mais barato, o downsell, que é para alguém que falou não para a tua oferta, produtos de recorrência e como é que você consegue encaixar esses produtos de recorrência dentro da tua escada de valor e como é que você une tudo isso para garantir que você vai ter atração, monetização, conversão e retenção em toda a tua base de clientes num modelo de visualização que ele chama de Customer Centric. Até outros livros falam sobre isso, que é a visão centrada no cliente, que ao invés de você criar novos produtos para depois achar os clientes para comprar esses produtos, você tem um cliente como centro da tua operação, da tua empresa e constrói diversos produtos para esse mesmo cliente, que garante com que você não tenha que ter um gasto com um custo para aquisição de cliente a cada produto novo que você for vender. O terceiro livro, para mim, é um dos melhores livros de anúncios e publicidades da história.
Ele foi escrito nos anos 60 por um cara que morreu em 95, mas para mim é um dos principais aprendizados de anúncios e publicidade que eu já tive até hoje. Teve cursos e mentorias que eu comprei em tickets altíssimos que não me ensinaram o que esse livro ensinou. Não à toa, esse livro em capa dura hoje está sendo vendido na Amazon dos Estados Unidos por mais de R$4.000. Eu comprei alguns anos atrás esse modelo de capa dura e recentemente no Brasil eles lançaram a edição em português, então você pode ler essa obra-prima que é o Breakthrough Advertising do Eugene Schwartz. Nesse livro ele fala sobre os fundamentos que você tem em publicidade relativos aos níveis de consciência do teu consumidor e também com a comunicação que você precisa modificar de acordo com o nível que ele chama de sofisticação do mercado. Quanto mais ofertas existem no mercado, mais aquele mercado está, de acordo com a opinião dele, e de acordo com estudos que ele usou na época, sofisticado. Então você precisa ter um tipo de comunicação diferente quando a pessoa já recebe muitas ofertas relacionadas àquilo que você já está vendendo, e até semelhantes ou até iguais com aquilo que você já está vendendo. Aqui no Brasil hoje existem vários mercados saturados, né? Que são esses mercados sofisticados, saturados de ofertas, sofisticados em relação à comunicação. Você pode entrar já no nível de comunicação mais alta. Ele mostra nesse livro como é que você consegue se comunicar com as pessoas certas, nos momentos de consciência certos, de uma forma a conseguir canalizar o desejo que já existe no coração delas. Ou seja, você não precisa criar desejo, você pode somente canalizar um desejo que já existe para algo que você está vendendo e transformar o que ele chama de uma oferta visceral aí o que você está vendendo. Então é muito legal porque você consegue fazer uma pesquisa com a tua audiência, ou então uma pesquisa com um público específico e entender o que eles comprariam ou então o que eles estão consumindo e com base nisso modificar a percepção que eles têm sobre a tua oferta. Legal em anúncios também, porque se você pauta os teus anúncios com base no nível de consciência do teu consumidor, você consegue se comunicar e fisgar somente aquele tipo de cliente que já está mais pronto para comprar. Então, se você fala, por exemplo, com nível de consciência do problema, você vai trazer um tipo de pessoa que já sabe que tem um problema. E é mais fácil você conseguir converter alguém que já sabe que está passando por um problema que ainda não sabe que tem uma solução, ou então alguém que já sabe que existe algum tipo de solução para mostrar os seus diferenciais claros. Então, de acordo com o nível de consciência do consumidor, você pode ter um tipo de comunicação específica para garantir que você vai ter o máximo de conversão. E a oferta, ela vai pautar o tipo de cliente que você vai trazer. Então, esse livro, ele mostra como é que você consegue se comunicar de ponta a ponta. Desde um momento em que a pessoa, ela é ali um curioso com relação àquilo que você vende, até o momento em que ela faz o Pix, passa o cartão para você. O quarto livro é o Dotcom Secrets. Para mim, ele é o melhor livro de funis de vendas de todos. Por quê? Porque ele tem um playbook. É como se fosse um framework, né? Um modelo de todos esses funis. E o legal é que ele tem uns desenhinhos ali, ele mostra o modelo das mensagens também. E ele mostra nesse livro como é que você consegue criar um funil do zero, um canal de aquisição online que vai garantir com que você consiga trazer clientes aí para o que quer que você esteja vendendo. Tem diversos funis e todos eles estão catalogados nesse livro. O Segredos do .com ou Dotcom Secrets também foi lançado em português, você pode procurar aí. Eu vou deixar até o link na descrição. Esse livro ele também mostra quais são os scripts e tudo que você precisa ter em todos os teus funis para garantir que uma pessoa que é um curioso se torne um interessado, esse interessado se torne alguém que tem um nível de consciência alto para garantir que no final ele chegue para o teu time comercial ou então ele compre diretamente alguma coisa em algum funil. Todo mundo que vende pela internet usa algum tipo de funil online e esse livro é um catálogo de todos os tipos de funis que existem e como é que você consegue acertar em cada um deles com os aprendizados do maior funileiro do mundo, que é o Russell Brunson. O quinto livro é o Story Brand do Donald Miller. Aliás, é um cara que está produzindo conteúdo, recentemente ele começou a produzir conteúdo na internet. Ele fala sobre o que ele chama de jornada do cliente. Como que o cliente precisa mudar o nível de consciência, o que ele precisa entender para garantir que em um curto período de tempo ele conte uma história na cabeça dele que faça com que ele queira comprar o teu produto. Legal porque a percepção de toda oferta é construída com base numa história. Quando você sabe como fazer uma boa história de marca, você consegue entender como se comunicar com o teu cliente, quais histórias você precisa contar para garantir que ele esteja pronto para comprar. É um livro que ele mostra aí a cadência e a jornada do teu cliente, desde o momento em que ele está parado ali com algum tipo de problema, até o momento em que ele compra de você e tem sucesso ou então um fracasso. E o que você precisa fazer e que história você precisa contar em cada um dos momentos para conseguir garantir que esse cliente vai ter a história na cabeça dele já meio que pronta para que seu time comercial só chute a bola pro gol. É o melhor livro de narrativas que você pode ler, tá? E é muito simples de ler. E tem que tomar só um cuidadinho, porque
Quando você lê esse livro, ele tem detalhes que são detalhes profundos que, se você não prestar atenção, talvez você deixe passar. É legal porque quando você entende muito bem de oferta, você pode fazer o que, por exemplo, a Contadores Visionários, que é um cliente meu do High Sales, fez. Que foi, eles fizeram uma reunião comigo ali de entrega, eu montei com eles uma oferta de 150 mil reais e eles venderam uma semana depois no Pix 150 mil para um cliente ideal deles. Então, a forma como a gente montou a oferta e todos os detalhes de como a gente construiu essa oferta fizeram com que eles conseguissem vender essa oferta. Então, é muito legal você ter esses fundamentos e entender como é que você consegue cobrar mais caro do mesmo público, aumentar a percepção de valor sobre a tua oferta, ou o tipo de história que você precisa contar para gerar esse tipo de percepção. O segundo tópico tem a ver com a geração de demanda qualificada. Eu separei aqui os grandes nomes que você precisa ter na tua prateleira para que você consiga ser um marqueteiro nível sênior, né? De alto nível. Tem um amigo meu, Brazão, que tem até um canal aqui no YouTube, que ele fala que é o marqueteiro full stack, que ele tem todos os componentes para conseguir fazer a geração de demanda independente do que ele esteja vendendo. O primeiro deles, que é o mais básico, mas você precisa ter na tua prateleira, é o 100 Million Leads, do Alex Hormozi. Ele é o terceiro livro que compete na trilogia do que eu já falei, né? Eu falei sobre os 2 primeiros livros no bloco de oferta, e ele fala sobre como é que você consegue captar um lead do zero, como é que você consegue fazer geração de leads em escala, e quais são os canais que você pode utilizar dentro da tua empresa e de parceiros para garantir que você vai ter o volume de leads necessários para conseguir bater qualquer meta. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse livro e também citando outros livros relacionados à captação de leads, que vai ficar aqui fixado, tá? Agora o YouTube, quando você coloca para assistir, ele te recomenda para assistir depois desse vídeo, então pode apertar e colocar na lista aí para assistir logo depois desse, para aprender a gerar um volume de leads qualificados em altíssimo nível para conseguir depois vender o que quer que você queira vender. O segundo, apesar de falar sobre vendas, é muito importante para você conseguir aprender a gerar demanda também, porque esse livro foi escrito por um dos maiores marqueteiros em questão de agência de marketing do mundo. É o Sabri Subhai, que é um Shark Tank australiano, que tem uma empresa chamada King Kong, que é uma das maiores agências de marketing do mundo. Tá? Então o cara, ele sabe como gerar demanda para diferentes tipos de negócios e tem um sucesso muito grande, porque ele consegue atender empresas gigantescas. Esse livro, em específico, conta como que ele criava a máquina de aquisição dos clientes dele lá para conseguir gerar leads qualificados para diversos tipos de nichos, de clientes, de públicos. E é legal porque você consegue entender o passo a passo de como que ele conseguia construir a máquina de aquisição que trazia um volume grande de leads que eram muito qualificados. Sell Like Crazy, né, a tradução dele é vendendo que nem louco, te mostra também como é que você consegue fechar vendas em reunião. Um pouco da metodologia da Full Sales veio desse livro também, tá? Lá ele tem uma metodologia de fechamento que é bem semelhante à nossa, apesar de a nossa também ter várias outras coisas e pitadas de outros livros que eu vou citar aqui. O oitavo livro, mas o terceiro desse bloco, é o Receita Previsível do Aaron Ross. O Aaron Ross é um consultor que foi contratado nos anos 2000 pela Salesforce para conseguir fazer com que a empresa chegasse a 1 bi de valuation. Para isso ela precisava chegar a 100 milhões de faturamento anual em dólar, tá? E para isso ele conseguiu fazer a divisão entre o pré-vendedor e o vendedor, que se tornou uma coisa que é muito comum hoje em times comerciais. Aqui na Full Sales, por exemplo, para vender os nossos serviços, a gente usa esse modelo de pré-vendedor e vendedor. Na época ele usou para vender em software e é legal você entender quais são os conceitos e fundamentos que ele utilizou para conseguir gerar o que ele chamava de receita previsível. E ele percebeu, o vendedor que fazia o fluxo completo, ele tendia a não ter uma eficiência tão grande quanto aquele que fazia somente uma coisa. Então, pensando nisso, ele dividiu as tarefas e conseguiu garantir que ia ter a máxima eficiência em cada uma das etapas ali do funil, do canal de aquisição dele. Então ele conseguiu ter o máximo de agendamento, de compromisso das pessoas para conseguir aparecer a reuniões e depois, na parte do fechamento, ele fez com que os vendedores que eram focados em fechamento de vendas conseguissem ser focados somente em fechamento de vendas. Mas esse livro, ele conta a história de como que ele chegou nessa alternativa e de como é que ele construiu esses fundamentos que até hoje valem muito a pena e que funcionam muito bem para você conseguir ter o máximo de eficiência aí no teu time comercial. E o legal desse livro é que ele está na parte de geração de demanda porque ele te ajuda também a, por meio de prospecção, gerar demanda para conseguir vender o que quer que você queira vender. E o último livro desse bloco de geração de demanda é o Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Jeb Blount, cara, é um gênio de vendas, de prospecção, é um cara muito bom em punch de vendas,
E ele explica nesse livro um plano para você conseguir ter um volume de leads e de reuniões gigantesca a partir de prospecções. Como é que você consegue testar as mensagens que você vai enviar? Como é que você consegue saber se tem uma taxa de resposta boa ou se é ruim? Como é que você consegue otimizar todo esse processo? Ou seja, todo o plano de otimização e de criação para que você consiga ter uma equipe de prospecção que gera reuniões e oportunidades todos os dias. É o que você precisa para conseguir gerar demanda. O terceiro bloco tem a ver com conversão de vendas. Como é que você consegue garantir que o lead que foi gerado por meio de prospecção ou por meio de marketing se torne um cliente? Um dos melhores livros de conversão, na minha opinião, é o Influência, do Robert Cialdini. Cialdini, cara, é um mestre da persuasão, e nesse livro Influência, ele cita quais são os fundamentos que ele utiliza para conseguir influenciar as pessoas a tomar uma decisão. Ele fala sobre gatilhos mentais e várias outras coisas que ele implementa na comunicação dele para garantir que a pessoa está mais pronta para comprar e para que ela consiga, de alguma forma, ativar os hormônios necessários para que ela realize a compra no tempo mais rápido possível. O próximo livro é do Chris Voss, que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso. Eu li esse livro em inglês e eu conheci porque o Chris Voss fez uma masterclass sobre negociação. Para você que não conhece, o Chris Voss, ele foi um agente do FBI que negociava com terroristas via ligação. Então ele precisava negociar com o terrorista como se a vida de alguém realmente estivesse valendo, porque realmente estava valendo. Então ele desenvolveu diversas técnicas de negociação e garantia que ele conseguisse receber diversos sims ali da pessoa que ele estava falando do outro lado da linha. Então, se o teu time comercial consegue aplicar essas mesmas técnicas, ele consegue negociar de uma forma a garantir que o cliente do outro lado vai se sentir ouvido e que ele vai conseguir comprar o teu produto sem que você precise fazer nenhum tipo de pressão. Imagina o caso dele, se ele fizesse algum tipo de pressão, o ladrão, ou então o sequestrador, simplesmente matava a vítima. Se ele precisava negociar de uma forma a garantir que a pressão fosse muito baixa e que ele conseguisse ter o que ele queria ter. Um dos melhores livros de vendas da atualidade, na minha opinião, é o Gap Selling, que é o próximo da lista. Foi escrito pelo Keenan e é o mais subestimado dessa lista, mas para mim tem um dos fundamentos, que é um dos principais que faz com que a gente consiga vender todos os dias. Ele é uma evolução do Spin Selling, para você que não leu também, não tá nessa lista aqui, mas é um livro que eu recomendo bastante. É legal porque ele usa o que tá no Spin Selling, mostra porque que a metodologia que o pessoal do comercial chama de Bunch não funciona tão bem. O Bunch, para quem não sabe, é quando você pega o orçamento da pessoa, a urgência dela para conseguir comprar o teu produto. E o problema disso é que quando você não tem um gap criado, a pessoa não tem urgência, ela não tem orçamento para conseguir investir em algo que ela não sabe muito bem como vai se encaixar na realidade dela. Então o Bunch pega somente as pessoas prontas para comprar, enquanto o Gap Selling cria essas pessoas. Você consegue ter uma taxa de conversão muito maior com pessoas que nem estavam pensando em comprar um produto. Todos os dias acontece isso aqui com o meu time comercial. Ninguém acorda de manhã pensando em comprar uma consultoria de processos comerciais, mas quando chega na reunião de vendas, eles conseguem entender qual é o problema que existe na empresa deles, que faz com que eles precisem comprar na hora e a taxa de conversão é altíssima. O próximo livro de vendas é o Objeções, também do Jeb Blount, tá? Ele está em 2 posições aqui na minha lista de 17 livros. O Objeções é um livro que explica como é que você consegue lidar com as preocupações internas que a pessoa tem durante o processo de vendas e garantir que você não vai quebrar as objeções e ficar com a razão e perder a venda, mas sim garantir que você vai ficar do lado do teu cliente e ele entenda que você está querendo fazer o melhor para ele. Porque geralmente quando a gente quer fazer uma venda e é algo que a gente acredita, é isso que a gente quer, não é? Então, a melhor forma de você lidar com o teu cliente, com as objeções dele, é primeiro esse livro, Objections, Objeções, do Jeb Blount, tá? O Jeb Blount mostra quais são os pilares da objeção. Posso fazer até um outro vídeo aqui falando só sobre objeções, se vocês comentarem aqui embaixo. Comentei, faz um vídeo sobre objeção, a gente pode fazer um resumo desse livro e como é que eu aprendi a conseguir lidar com as objeções para conseguir ter mais de 90% de conversão, que é o que eu tenho hoje. O próximo livro da lista é A Bíblia de Vendas. A Bíblia de Vendas é um livro que é bem basiquinho, mas ele mostra os fundamentos que você não pode esquecer em cada uma das vendas que você for fazer. É um livro que, assim, seria o menos recomendável aqui da lista, só que ele tem fundamentos que você não pode esquecer. Então, por ser um básico, um arroz com feijão bem feito, eu coloquei na lista aqui também. E o último de conversão é o Pitch Anything.
do Oren Klaff. Oren Klaff é um cara que ele fazia pitch deck para empresas gigantescas, startups, e em todas ele conseguia ter um preço acima do valor de mercado que as pessoas estavam dispostas a pagar, porque ele conseguia fazer um pitch deck que gerava emoções nos investidores e ele entendia qual era o olhar dos investidores para conseguir investir. O meu sócio Igor vendeu uma empresa em 2022 para um conta simples por 35 milhões de reais. E eu percebo que grande parte dos fundamentos que ele utilizou para construir o pitch deck também estão nesse livro Pitch Anything. Você consegue entender como é que você consegue construir um pitch de vendas, ou seja, colocar todas as informações em um discurso de vendas para garantir que a pessoa que está do outro lado queira comprar o teu produto, mesmo que você seja rápido no que você está falando. Você aprende durante esse livro como é que você cria, quais são as principais informações que você precisa falar para o teu investidor, de acordo com quem é o teu investidor, para conseguir receber qualquer tipo de investimento. Então fazer uma venda, ou então receber um investimento de milhões, tá dentro desse livro aí, quais são os fundamentos para conseguir construir esse pitch. O bloco 4 é para você conseguir escalar com estrutura, para que você consiga, depois que você já gerou demanda, converteu e sabe que é uma boa oferta, crescer a tua empresa sem ter problemas de gestão e também problemas de escala que vão acontecer. Acontecem com todas as empresas. Tem um livro que não tá aqui, mas eu comprei hoje. Vou ler, depois eu vou fazer aqui o resumo para vocês, que é A Meta do Goldratt. Esse livro fala sobre uma coisa chamada Teoria das Restrições. Eu escutei falar tanto sobre isso. Até tem um podcast que eu fiz com o pessoal do Roy Hunters, lá com o Fernando Miranda, que ele me recomendou esse livro. Eu já escutei falar muito sobre ele, já tinha visto vários resumos online. Se todo mundo recomendou, provavelmente é um livro bom também para falar sobre como é que você consegue crescer a tua estrutura sem precisar aí ficar travando. Então você entende, por exemplo, sobre a teoria das restrições de gerenciamento. Uma coisa que eu aprendi, que é até um pouco ruim, pensando eticamente falando, né, que muitas vezes numa equipe você tem uma pessoa que ela anda num nível e uma velocidade que é menor do que as outras. E a melhor forma e a melhor coisa que você pode fazer é retirar essas pessoas e as restrições que você tem nas equipes para garantir que a tua equipe ela continue performando em altíssimo nível. Cada vez que você cresce na tua equipe, você precisa, para mantê-la numa alta performance, fazer com que as pessoas cresçam junto com você e entender que algumas pessoas na tua equipe, infelizmente, estão num nível de entrega de resultado que está abaixo daquilo que você deveria esperar. Ele fala também sobre onde você consegue achar os principais gargalos de escala da tua empresa. Por exemplo, às vezes ele está no marketing, então está no pré-venda, então está em vendas e consegue trabalhar essas restrições para garantir que a tua empresa vai continuar crescendo. Mas vamos voltar para a lista. O próximo da lista é o The Great CEO Within, que é do Matt Mochary. Esse livro, o Vini leu pela primeira vez, recomendado por um cliente nosso, James Gertner, que é um cliente dos Estados Unidos, e o Max Peters, que é um amigo meu, que é o CEO da Adapta, que é a maior empresa de inteligência artificial generativa da América Latina. Ele também recomendou e até fez um coach com o escritor desse livro. Ele mostra como os grandes CEOs pensam, como é que você precisa pensar na estrutura da tua empresa para garantir que você vai ter um modelo de gestão em que a tua empresa vai crescer de forma sustentável, como é que você consegue conversar com os teus diretores, como é que você consegue lidar com a tua equipe, analisar indicadores. Então, como é que você faz para conseguir lidar com a gestão da empresa que está em crescimento. Ele é um livro essencial para você que quer ter uma empresa grande, quer colocar muito dinheiro no teu bolso. O próximo da lista é o Scaling Up, que é um livro que fala sobre como é que você consegue fazer uma organização e uma gestão para a escala da tua empresa. Tem outro livro que está em concomitância com esse, que é o Blitzscaling, que até vem de uma lógica que Hitler usava para conseguir crescer durante a guerra, né? Ele falava que ou ele parava onde ele estava ou ele ia para frente, ele nunca ia para trás. É um modelo de gestão baseado em crescimento de guerrilha, né? E os dois têm vários conceitos que são essenciais para que você consiga crescer continuamente de forma aí exponencial. Então é legal você estudar. Aí esses livros também eles falam sobre vários conceitos de gestão, pessoas, estratégia, como é que você faz para conseguir gerar caixa por meio de diferentes canais. Então um último livro que eu vou recomendar, que também não tá aqui na lista, mas eu pensei aqui na hora que eu tava gravando, é o Traction, que ele fala sobre como é que você consegue criar diversos canais de aquisição para conseguir, em concomitância com tudo que a gente falou aqui, gerar um volume de caixa e de faturamento muito grande para a tua empresa. E se eu fosse colocar aqui um outro aí nas honrarias, é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele fala sobre a construção de um flywheel que você cria aí na tua empresa e ela consegue crescer sem depender de você. Então é muito legal. Ele mostra um modelo de liderança que funciona sem depender de você e como é que você consegue ter escala aí sem que a operação esteja nas tuas mãos. Então, se você gosta de listas de livros e quer aprender mais sobre como é que eu estou aplicando esses livros na realidade, quais são os conceitos desses livros que eu mais aplico no meu negócio, você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aperta no botão para se inscrever, aperta o sininho para receber notificações de novos vídeos e acompanha para conseguir aprender como é que você consegue escalar a tua empresa.